Bom dia, igreja. Gostei do bom dia. Pelo menos um veio forte assim, né? Alguém que não está com frio. Hoje nós vamos dar início a mais uma série um pouquinho mais curta, serão 3 domingos, e dedicadas a um pequeno texto, mas nem por isso um texto raso, um texto simples, um texto bastante profundo que traz para nós muita instrução da parte do Senhor, que é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós vamos estudar então, nestes 3 domingos, o famoso texto de Paulo, em que ele fala sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus. Você já deve ter ouvido essa expressão, certamente lido este texto, e hoje nós vamos dar início a esta série. Vai do versículo 10 até o versículo 18, na verdade até o versículo 20, que nós vamos nos dedicar nesses dias. Porém, antes até mesmo de ler o texto de hoje, que começa no versículo 10, eu gostaria de incentivar vocês, para que nesses próximos dias, ao longo destas 3 semanas de série, a gente faça a leitura de toda a carta de Paulo aos Efésios. Mas uma leitura atenta, uma leitura cuidadosa, na tradução bíblica que você está acostumado. A gente usa muito aqui de púlpito a NVI e a NVT, a Nova Versão Internacional, uma tradução um pouco mais antiga, e a NVT, Nova Versão Transformadora, uma tradução um pouco mais recente. Mas eu também gostaria de te desafiar a ler este texto em uma daquelas que eu considero uma das maiores obras-primas de produção literária do nosso tempo, que é a Carta aos Efésios na Bíblia, A Mensagem, traduzida pelo Eugene Peterson. De todos os livros bíblicos que o Eugene Peterson traduziu na Bíblia, A Mensagem, acredito que Efésios é sua obra-prima. Então, se você puder fazer a leitura desta carta aos Efésios na Bíblia, A Mensagem de Eugene Peterson, você pode fazer, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. E uma outra opção, para você que anda aí de carro, que você viaja para trabalhar usando ônibus, ou para você que corre, que caminha, a Bíblia, A Mensagem falada, você acessa pelo seu aplicativo de música, de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, você consegue ouvir a carta aos Efésios. É uma experiência magnífica. Eu fiz isso durante muito tempo, quando eu ia e voltava de São Paulo, algumas vezes por semana, eu sempre usava esse tempo do carro para ouvir a Bíblia. É uma experiência magnífica, né? Acessar os textos bíblicos pela audição é algo que é bem diferente da leitura e muito agregador para o nosso entendimento dessas palavras. Vamos ler então Efésios capítulo 6, começando no versículo 10. Leremos alguns versículos, primeiro de 10 até 13, e depois, mais para frente, lá na nossa reflexão, a gente vai ler também o versículo 18. A palavra do Senhor diz o seguinte: todos os textos que estão aqui estão na NVI, Nova Versão Internacional. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, nossa luta não é contra carne ou sangue, conforme traduções mais antigas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Pai querido, nós te damos graças pelo privilégio de lermos a tua palavra, e pedimos ao Senhor a iluminação que vem do Teu Santo Espírito. Que essas palavras ganhem vida na nossa mente, no nosso coração, e sejamos por ela instruídos nesta manhã. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, eu vou fazer a introdução dessa carta. Como esse texto mesmo já disse, é a introdução ao assunto da nossa série. E nas 2 semanas seguintes nós vamos olhar para cada uma das peças dessa armadura que aparecem nos versículos seguintes aí.
Então hoje nós vamos apenas ficar com aquilo que nós precisamos saber para termos um melhor aproveitamento do que Paulo ensina dentro desse texto. E esse primeiro momento eu gostaria de chamar a gente, assim como Paulo está fazendo em toda essa carta, para que os nossos olhos estejam devidamente abertos, para que a gente seja capaz de enxergar o todo da nossa realidade. A gente acabou de vir de uma série onde nós falamos sobre o discípulo e a política. Falamos sobre poderes, falamos sobre autoridades, falamos sobre palavras que a gente acabou de ler aqui nesse texto. Nós estamos vivendo dias onde as situações humanas, os sofrimentos humanos, as maldades humanas, elas não são virtuais, conceituais, mas são coisas que nós vemos com os nossos próprios olhos. São coisas tremendamente concretas ao nosso redor. A maldade manifesta em ações, contra pessoas, proveniente de pessoas, de instituições e assim por diante, de mundo de ideias e etc. Vemos a maldade encarnada, materializada ao nosso redor. Porém, nesta carta, Paulo quer que a gente abra os olhos e consiga enxergar a realidade mais profunda do que esta realidade que os nossos olhos de carne são capazes de enxergar. Ele quer abrir os nossos olhos para que a gente, como cristãos, entenda que uma visão de mundo conforme a Bíblia só será completa, só será verdadeira se nós contemplarmos a realidade na sua totalidade, não apenas uma parte dessa. E o fato é que todos nós vivemos neste mundo, todos nós atuamos neste mundo, e todos nós, por causa da nossa própria rotina, por causa do nosso cotidiano, nos habituamos muito mais a enxergar as coisas apenas de uma parte dessa história. Apenas daquilo que os nossos olhos conseguem ver, que a nossa memória consegue articular, que as nossas palavras conseguem narrar. Só enxergamos a realidade, na maior parte dos casos, olhando apenas um lado dessa história, que nós chamamos de história humana, que nós chamamos de realidade, que nós chamamos de vida, que nós chamamos de mundo. Nessa carta, Paulo começa com um hino de louvor a Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá no capítulo 1, só para você localizar isso, nós não vamos ler todos os textos, mas apenas para você se situar dentro dessa carta e do que Paulo está fazendo aqui para a gente. Ela começa com um hino de louvor a Deus, que vai lá do versículo 3 até o versículo 14 do primeiro capítulo. E logo nesse texto, ele mostra que o Senhor está atuando a partir de uma realidade que é justamente esta verdade mais profunda que nós queremos alcançar. Ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nas regiões celestiais em Cristo, fomos abençoados por Deus Pai com toda sorte de bênçãos espirituais. Deixa eu usar isso aqui como um exemplo, para ver como os nossos olhos enxergam apenas uma parte da coisa. Vamos dizer o seguinte: quando nós apresentamos a Deus os nossos motivos de oração, tanto petições quanto agradecimento, nós estamos levando em consideração as coisas com as quais fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo? Aquilo que nos é invisível, aquilo que não nos é tangível, aquilo que não diz respeito à nossa utilidade imediata. As nossas petições têm mais a ver com a nossa saúde, têm a ver com o trabalho, têm a ver com a família, têm a ver com recursos, com dinheiro mesmo, com profissão, com ajuda para tomada de decisão, tem a ver com essas coisas concretas do cotidiano e assim por diante. Mas quando foi a última vez que você parou para considerar que todas, não apenas algumas, mas que todas as bênçãos espirituais para a vida, Deus já nos concedeu nas regiões celestiais, por trás da realidade que nós enxergamos? Quando foi a última vez que você agradeceu fervorosamente a Deus pela sua salvação?
Quando foi a última vez que você agradeceu fervorosamente pelo fato de Deus ter derramado o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos outorgou? Quando foi a última vez que você agradeceu fervorosamente a ponto de se emocionar pelos dons espirituais que Deus te concedeu? Quando foi a última vez que nós nos prostramos diante do Eterno, orando e agradecendo a Deus pela esperança de glória que nós temos? Percebe? Tudo o que nós precisamos para a vida já nos foi dado. Isso a palavra de Deus fala aqui, fala lá na segunda carta de Pedro. Nós temos essa verdade bíblica dada para nós. Todas as bênçãos espirituais nós já recebemos por dádiva do Senhor nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olhamos apenas para uma parte da coisa e só enxergamos as coisas concretas, imediatas. Somos até pragmáticos no nosso jeito de orar, de pedir, de querer as coisas de Deus, de querer a ação imediata dele ajudando a gente a tomar uma decisão, mas desconsideramos o que está por trás de todas essas coisas. Desconsideramos o que Paulo nesta carta chama de regiões celestiais, um mundo que é invisível aos nossos olhos. E é curioso porque esta carta se encerra com um chamado à batalha. Um chamado à batalha. É exatamente este o texto que nós lemos lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Ele nos mostra que esta guerra está sendo travada, há uma luta sendo travada, que não se dá diretamente, a sua origem não é este mundo que nós conhecemos de carne e de sangue, o mundo natural, o mundo que é o palco da história. Não, esta batalha está sendo travada em uma dimensão oculta aos nossos olhos carnais, que não podem ser vistas concretamente pelos nossos olhos. Ali existe uma batalha, existe uma dimensão espiritual, uma dimensão sobrenatural, uma dimensão que os nossos olhos de carne não alcançam, uma dimensão que as ciências da humanidade não alcançam. Nós só que enxergamos fenômenos, as coisas como estão aí. E esse é o objeto de estudo da ciência, por exemplo. Então, quando nós nos perguntamos o que é o mundo, o que é a história, o que é o ser humano, o que é a sociedade, o que são estes poderes que atuam no mundo, o que é o futuro, o que é a morte, o que tem depois da morte ou o que não tem depois da morte, todas essas perguntas, elas estão em parte tentando ser respondidas pelas ciências dos seres humanos. As ciências humanas, as ciências médicas, as ciências biológicas e assim por diante. Tentamos responder a partir do que os nossos olhos conseguem observar, investigar, se debruçar para pensar. Mas a palavra de Deus descortina para nós um outro mundo, onde de fato as coisas estão sendo articuladas para o bem ou para o mal. Olha o que Paulo diz no mesmo capítulo 1, versículos 20 a 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Olha como Paulo enxerga a realidade, olha como a Bíblia enxerga a realidade. Um poder e um domínio que foi subjugado por meio do que Deus fez em Cristo Jesus. Então esses poderes, autoridades, domínios, governos, tudo aquilo que a gente encontrou lá no texto de Efésios capítulo 6, já apareceu no primeiro capítulo da carta, mostrando que Cristo Jesus está acima de todos eles. E que lá, nessas regiões celestiais, é onde a luta foi travada, onde a luta está sendo travada e aonde a luta termina definitivamente na segunda vinda de Cristo. É lá. Isso é tão importante que, outro exemplo, quando nós olhamos para isso, este poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita. Quando a gente fala da morte de Jesus, nós lembramos da cruz de Cristo. Lembramos lá do que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Os nossos olhos carnais olham para a cruz e enxergam o quê?
Mais um flagelado do Império Romano. Mais um homem que incitou uma rebelião contra as autoridades do seu tempo, que foi o prenúncio de um grande risco para o seu tempo e que este foi crucificado de uma forma brutal, aquele show de horrores que era a crucificação do Império Romano. Só que a palavra de Deus nos mostra que isso é só uma parte do que está acontecendo. O que é a outra parte que os nossos olhos de carne não são capazes de enxergar? É que aquele crucificado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É que aquele pendurado na cruz do Calvário é o Filho de Deus, o Cristo, por meio de quem Deus estava trazendo a nós a salvação. Que aquele assassinato do Império Romano, na verdade, era um sacrifício. Era um sacrifício. E que por meio daquele sacrifício, Deus estava reconciliando consigo todas as coisas. Daquele tempo, do nosso tempo, celestiais ou terrenas. Os nossos olhos carnais não conseguem enxergar isso, apenas olhando para a cruz. É esta dimensão mais profunda da realidade que o Novo Testamento precisa que nós abramos os nossos olhos. O texto continua dizendo assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Essa é uma passagem que nos ajuda inclusive a enxergar melhor o papel da igreja na história. O próprio Eugene Peterson traduz isso de uma maneira brilhante no texto dele. Ele diz o seguinte: a igreja não é periférica em relação ao mundo, é o mundo que é periférico em relação à igreja. Porque de acordo com a ordem divina, de acordo com o que Deus fez em Cristo Jesus, a igreja está no centro do campo de ação de Cristo na história. E é por meio do seu poder exercido entre a comunidade dos discípulos que Deus está levando ao mundo a sua mensagem e serviço de reconciliação. Coloca a igreja não como final da fila da história, coloca a igreja não como algo periférico ao mundo, mas a igreja numa posição de liderança dentro desse mundo, não para ser servida pelo mundo, mas assim como o seu Cristo dar a vida em resgate deste mundo. Reposiciona os nossos olhos para entendermos o que é a igreja, que tem Cristo Jesus como seu cabeça. Dito isso, gente, a gente pode olhar então um pouquinho mais para o texto de hoje. Nós temos então esta realidade imperceptível, invisível aos nossos olhos, mas nem por isso uma realidade espiritual que não pode ser percebida. Nós apenas precisamos ajustar, afinar, sintonizar melhor a nossa mente, os nossos olhos, as nossas expectativas, aquilo que a palavra de Deus nos revela sobre este mundo invisível aos nossos olhos. Paulo quer nos alertar aqui para que reconheçamos que a nossa visão de mundo, então, só será completa quando visualizarmos o espaço sagrado em onde Jesus Cristo reina, onde a igreja, onde a história humana se situam. Mas avistamos também neste espaço onde Cristo domina uma atuação maligna, uma atuação dos poderes infernais, os poderes da morte, que atuam oferecendo resistência ao governo e à soberania de Deus e do seu Cristo. É exatamente assim que Paulo prepara os discípulos para se entenderem em uma batalha que está sendo travada não em um território neutro, mas uma batalha que está sendo travada em território inimigo. É ali que nós vivemos a nossa vida. Em uma batalha que está sendo travada, não em um território neutro, mas em um território inimigo. Por isso, ele nos prepara, como cristãos, como igreja do Senhor, para essa batalha. Como começa essa preparação? Paulo diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor
e no seu forte poder. É aqui que começa o treino para a batalha. É aqui que começa a preparação para a batalha. A igreja deve se preparar primeiramente, reconhecendo a sua fraqueza, a sua impotência para a batalha na qual ela está lançada e na qual ela está inserida. Fortalecer-se na força do Senhor e no seu forte poder é, ao mesmo tempo, um reconhecimento de que em nós e por nós não há poder, não há força. É um reconhecimento de que sem a força e o poder que partem do Senhor para nós, nós já entramos nessa batalha vencidos, fracassados, se formos para ela com a nossa própria força. Aliás, quem participa do CR sabe que isso é tremendamente importante. Reconhecer que eu não posso, mas o Senhor pode. Qual que é a ideia, gente? A ideia é este primeiro reconhecimento, de que não são as suas habilidades, de que não é o seu ego, que não são as suas expectativas, que não são as suas autojustificativas, que não são as suas capacidades, seja ela quais forem. Não é nada disso que te prepara para esta batalha. O que te prepara para essa batalha é fortalecer-se no Senhor. É entender que a força que vence essa batalha tem que vir do Senhor. O poder para essa batalha é do Senhor. Por isso a sua instrução começa dessa forma. O fortalecimento não consiste em afinar, em ajustar, em aperfeiçoar as suas próprias habilidades, técnicas pessoais. Não é um exercício para o melhoramento da sua própria força, do seu próprio poder, do seu próprio entendimento. Ao contrário, é um claro e enfático reconhecimento da nossa incapacidade, na nossa falta de força, para um fortalecimento real no Senhor e no seu poder. Uma das coisas que a gente vai ver mais para o final da nossa mensagem, este fortalecimento começa prostrado diante do Senhor. Gente, a posição de orar de joelhos, ela é muito significativa. Infelizmente é uma coisa que a gente perdeu no cotidiano. Mas ela nos lembra de que nós oramos buscando o fortalecimento no Senhor, buscando o poder do Senhor, buscando a força do Senhor, prostrados diante do Rei. Prostrados diante daquele que tem o poder e que nos chama para a batalha e que está disposto a nos fortalecer. Isso é parte do plano dele. Não é uma coisa opcional para nós, quem quiser se fortaleça no Senhor. Não, é uma questão vital para a igreja. Fortalecer-se no Senhor e buscar o seu poder. Esse texto mostra também para a gente o poder do mal. Por que, eu quero fazer um pulo no texto para depois a gente voltar a falar para a armadura de Deus. A gente precisa desse fortalecimento do Senhor e no poder do Senhor, porque o inimigo contra o qual nós lutamos é tremendamente poderoso. E nós, por nossa própria natureza, não lutamos contra ele, mas jogamos no time dele. Paulo disse isso em Efésios capítulo 2. Simplesmente viver nesse mundo é viver segundo os poderes e autoridades que atuam nas regiões celestiais. É viver contra a vontade de Deus. Naturalmente, a gente luta no campo do inimigo a favor do inimigo, e não com Deus, com o seu poder e com as suas armas. O que Paulo está mostrando para nós é que uma vez que nós nos convertemos a Cristo, nós mudamos de lado nessa batalha. Deixamos de atuar como personagens dominados pelos poderes do mal para atuarmos como soldados de Cristo Jesus. É mudar de lado nessa batalha. Precisamos estar atentos para isso. E aí ele mostra o seguinte: para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. No versículo 11,
que é essa primeira frase aqui, o mal e o seu poder ganham uma personificação. O nome é diabo, diabolos em grego. E essa palavra tem uma etimologia muito significativa. Diabo, em grego, é exatamente o oposto de símbolo. Sabia disso? A palavra grega para diabo é o oposto da palavra grega símbolo. O que é um símbolo? O símbolo é um recurso usado para agregar. É um recurso usado para lembrar, para informar e para unir. O símbolo é o que pega por uma imagem, por uma palavra, por uma ideia, algo que está aqui e diz, isso aqui é isso aqui representa isso aqui. A sua função, portanto, é a de unir, a de trazer para junto, trazer para perto, de agregação. Se símbolo é isso e diabo é o seu oposto, o que é o diabo? É o poder que desagrega, que desune, que desinforma, que engana, que segrega, que desmembra. A igreja é corpo de Cristo e o diabo atua para quê? Para desmembrar. Cabe a nós, Efésios capítulo 4, lutarmos para preservar a unidade do Espírito por vínculos de paz. Porque uma luta da igreja é a preservação da unidade do Espírito por vínculos de paz. Porque a força contra a qual nós lutamos é uma força tremendamente poderosa que atua para desmembrar, desagregar, desunir, separar, segregar e assim por diante. É dessa forma, por exemplo, que o pecado e a morte são vistos dentro da cosmovisão bíblica. Separação, ruptura, quebra. O que é o pecado? A quebra da relação com Deus, a quebra da relação de uns com os outros, a quebra da relação com a criação, a quebra da relação da gente com a gente mesmo. O que é a morte? A ruptura, a quebra da vida. Deus não criou a morte, Deus não criou os seres humanos para a morte, Deus nos criou para a vida, mas estes poderes das trevas atuam para perpetuar a morte. E os seus poderes, e os seus efeitos ainda na vida. Gente que vive escravizada pelo medo da morte, como diz a carta aos Hebreus no capítulo 2. Jesus Cristo veio para libertar aqueles que sempre estiveram escravizados pelo medo da morte. Ou seja, a morte que finca suas garras em nós ainda na vida. Dessa forma que ele enxerga. Ele também nos mostra que as forças do mal podem ser entendidas a partir de 3 afirmações. Primeiro, as forças do mal são astutas. Ele fala sobre as ciladas do diabo. O que isso significa? Que não se trata de uma guerra e de uma luta com uma perseguição aberta e declarada ao povo de Deus. Se trata de uma luta estratégica, com armadilhas, pensada. Uma luta que é orquestrada por forças que são astutas, que sabem atuar. Se você ainda não leu As Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, faça essa leitura também. É uma obra magnífica em que, de uma forma narrativa, de uma forma lúdica, C.S. Lewis ilustra essa questão e como a Bíblia enxerga isso. E o diabo, gente, está há muito mais tempo do que você e eu nessa luta. O diabo está desde o princípio atuando nessa história. Ele sabe lutar, você e eu não. Ele sabe fazer a coisa, você e eu não. Ele tem estratégias, ele sabe arquitetar, ele sabe articular. Seu jogo é preciso, é jogo de xadrez, que num movimento ele já sabe como matar você. Ele sabe. Ele faz isso há muito mais tempo do que a gente. Portanto, estejam atentos para podermos ficar firmes contra estas ciladas, as astúcias do diabo. Convencer o mundo, por exemplo, de que o diabo não existe, de que não existem poderes satânicos, de que não existem forças infernais, que tudo isso é a ação humana, que os seres humanos é que são maus,
e para se ver livre da sua própria maldade, bota a culpa num ser mítico e criado chamado diabo, Satanás e demônios, isso é parte da sua estratégia de engano. Não acredite que existem forças espirituais atuando, que você está exatamente onde o diabo precisa de você, acreditando que ele não existe. Acreditando que a maldade vem só das ações humanas. E isso é importante para a gente considerar. Porque elas não vêm também da ação humana? É claro que sim. É claro que sim. O Novo Testamento fala o tempo todo para nós do pecado que parte de onde? Do nosso próprio mau desejo. Então, Tiago falou sobre isso. Quando você está sendo tentado, não bota na conta de Satanás. Lembra, em primeiro lugar, que cada um é tentado segundo o seu próprio mau desejo. Então já existe no ser humano, por questões psicológicas, por questões relacionais, sociais, o próprio desejo, impulsos, hábitos, já existe no ser humano uma vontade para o mal, uma predisposição para o mal, uma realização que só se dá pela prática do mal. Gente, essa não é a nossa luta com o pecado? Para pensar em você um pouquinho. Por que você peca? Porque você gosta. Por que a gente peca? Porque a gente encontra prazer naquilo. A gente peca porque ali a gente se realiza, a gente se preenche, a gente se satisfaz. Algum benefício, entre aspas, a gente entende que a prática do pecado traz para a gente. Por isso, a gente não se liberta do pecado num passe de mágica. É uma questão de obediência, de luta, de disciplina para vencermos o pecado. Confiando que o poder para vencer o pecado provém do Senhor, como esse texto disse para nós. É por isso que nós estamos ali. Há no coração humano uma predisposição para o mal, para a prática do mal. E esse coração humano que se junta com aquele coração, que se junta com aquele, que se junta com aquele, cria ideias, cria lei, cria sociedade, cria valores, cria cultura. E o que é o mundo ao nosso redor? Um mundo que a Bíblia não vê com bons olhos. A Bíblia não vê um ser humano que nasce bom e é corrompido pela sociedade. A Bíblia não vê isso. A Bíblia vê um ser humano que já nasceu separado de Deus, em ruptura com Deus, debaixo dos poderes e das forças do mal, e que se ajunta com outros seres humanos e cria a sociedade. A sociedade só contribui para este propósito, das forças que estão sendo articuladas nas regiões malignas, nas trevas. Percebe onde é a astúcia? Percebe? Quando quando Lucas escreve Atos, lá no capítulo 20 de Atos, Paulo está se despedindo dessa igreja, a igreja de Éfeso. Então ele reúne os presbíteros e vai dar uma última palavra para os presbíteros, porque ele vai sair de Éfeso e não pretende voltar para essa cidade. E lá em Atos 20, Paulo alerta os irmãos para o seguinte: depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio do rebanho e tentarão destruir vocês. E de dentre vocês mesmos, da igreja, surgirão lobos ferozes, com o propósito de atrair os discípulos e destruir o que a graça uniu aqui. A igreja está sob ataque interno e externo. Tanto o interno quanto o externo são articulados por estas forças astutas e que sabem como atuar. Segunda coisa que a gente fica sabendo é que essas forças do mal são poderosas. Paulo fala sobre poderes e autoridades. E a gente sabe, a gente falou bastante sobre isso na nossa série sobre política, que o poder e a autoridade foi instituído por Deus, como instrumentos para a ordem da criação. Mas como tudo aquilo que Deus criou foi corrompido por causa do pecado. Então se atua por meio, o mal se atua, se articula e se manifesta por estes poderes e por essas autoridades. Embora Cristo já tenha vencido sobre todas elas, elas não foram completamente destruídas.
Esses poderes e essas autoridades ainda estão em atividade, oferecendo resistência à soberania de Deus e ao seu povo. Logo, gente, o coração humano está envolvido no mal, na prática do mal? Ele está. A gente cria o mal. A gente articula o mal. A gente pensa o mal. A sociedade está envolvida nesse processo? Está envolvida, porque a sociedade nada mais é do que estes monte de corações, servos do mal, reunidos e construindo cultura juntos. Mas existe uma dimensão, aonde as coisas são verdadeiramente articuladas. O que orquestra todas essas coisas? É isso que a palavra de Deus chama de poderes e autoridades, que estabelecem uma ordem, não segundo a vontade de Deus, mas estabelecem a ordem infernal. É lá que as coisas são travadas. Terceiro lugar, as forças do mal são malignas. Ele chama de dominadores deste mundo de trevas. São poderes que habitam as trevas, atuam a partir das trevas, habitam o engano, habitam o pecado, habitam a morte. Por causa disso, nós precisamos estar atentos. A nossa luta é contra forças que não possuem nenhum princípio moral. O exército inimigo não tem um código de conduta. O exército inimigo não tem princípios morais que o freie. O exército inimigo, por ser um exército das trevas, ele não tem código de honra. Ele atua sem princípios. Ele atua de forma inescrupulosa. Ele atua de forma implacável. Ele faz o que tiver que fazer para conseguir o seu único objetivo, que é destruir, ou pelo menos oferecer resistência ao poder de Deus que atua no nosso meio e através de nós. Ele não tem código de honra. É um exército das trevas. Um exército que habita o engano. Você consegue perceber por que no Novo Testamento se fala tanto de Jesus e de Deus como luz? O que João escreve sobre Jesus lá no prólogo do seu evangelho, João capítulo 1? Que ele veio para um mundo de trevas. E as trevas não o derrotaram. O que João diz para os seus discípulos em João 11? Quando ele está querendo ir lá visitar Marta, Maria e Lázaro, que estava doente de morte, e os discípulos não querem ir com ele, porque há pouco tempo eles estiveram lá e quase foram apedrejados. E aí os discípulos falaram: Senhor, não é uma boa ideia voltar para lá agora. Se a gente voltar para lá, pode acontecer alguma coisa contra a gente. As forças do mal estão lá, manifesta, Senhor. A gente acabou de ter um enfrentamento com o mal lá. Quase apedrejaram e mataram a gente. O Senhor quer voltar para lá? Qual é a palavra de Jesus para os discípulos? O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia vê a luz desse mundo. Mas quem anda nas trevas não sabe por onde anda e tropeça. Essa é a maneira de Jesus dizer para os seus discípulos: se vocês andarem comigo, vocês estão na luz deste mundo. Vocês não vão tropeçar, porque Ele é aquele que triunfou sobre o mal. Ele é aquele que venceu os poderes das trevas. Ele é aquele que declarou no seu sacrifício e ressurreição a morte da morte, a derrota definitiva do inferno e dos seus poderes. Ande na luz e dessa forma você não tropeça. O que é que a 1 de João diz sobre Deus? 1 de João capítulo 1, versículo 5. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Percebe como isso é significativo? Ele fala sobre dominadores deste mundo de trevas.
Este é o nosso inimigo. Por isso que, em decorrência de Deus ser luz, e nele não haver treva alguma, o que é que a carta de João continua dizendo para nós? Então, filhos, andem na luz. Saiam das trevas. Que os seus atos não sejam ocultos, mas que estejam manifestos onde a luz pode iluminar. Saiam das trevas. Vocês foram libertos dos poderes infernais das trevas, logo vocês não devem mais lealdade às trevas. Saiam das trevas e venham para a luz. Andem na luz. Pratiquem as obras da luz. O texto, portanto, continua nos dizendo sobre a armadura de Deus. A fala de Paulo, o imperativo de Paulo para a igreja é esse: vistam toda a armadura de Deus. Em que o poder de Deus é descrito aqui em forma de uma armadura. Uma analogia, evidentemente, não estamos falando de nada literal, mas uma armadura. E eles estavam completamente habituados com todas essas palavras que Paulo está utilizando. Os efésios estavam completamente habituados com poderes malignos, com a atuação de poderes infernais, magia e etc. Se você lê a história de Paulo em Éfeso, lá em Atos, a partir do capítulo 19, você vai ver essas histórias todas ali. Entende? Eles estavam habituados com isso. Como era também um espaço conquistado e dominado pelo Império Romano, que tem a presença dos soldados romanos. Essa é a razão por que Paulo usa tantas metáforas e analogias do universo militar. Pela presença dos soldados romanos e do significado desses soldados romanos, que não é nem um pouco bom para este povo que habita dentro do Império Romano. E aí ele vem falar sobre essa armadura. O que é importante para nós é levar em consideração que, embora a gente vá estudar nos próximos domingos, peça por peça dessa armadura, o que cada uma representa, né, a fé, a salvação, a palavra de Deus e assim por diante, ela precisa ser entendida para nós, em primeiro lugar, como um conjunto. Por isso, o vestir toda a armadura de Deus. É fundamental essa visão de todo. Por quê, gente? A eficácia da armadura de um soldado depende da sua totalidade. O que vai ser de um soldado? Imagina aqueles filmes até medievais ou da antiguidade, que você vê aquelas batalhas sangrentas, né, de soldados, né, lutando entre si, naqueles campos, vales e assim por diante, com escudos, com capacetes, com espadas, armaduras. Lembra dessas cenas dos filmes, né? Imagina só você, um soldado, entrando nessa batalha só de capacete. Você é um alvo fácil, você está frágil, você está vulnerável. Imagina você só de espada. Embora a espada possa parecer mais útil do que um capacete numa batalha, mas você só de espada, você é igualmente vulnerável. Ou seja, uma peça depende da outra. A armadura é o todo. A armadura é tudo o que nós precisamos. Por isso que a sequência do texto vai falar de todas as peças dessa armadura, onde a gente não seleciona as que a gente gosta mais ou que a gente prefere mais, mas é o vestir toda a armadura de Deus, porque somente assim ela pode ser eficaz dentro de uma batalha. Nos versículos então posteriores, Paulo vai falar dessas peças. Cada peça da armadura representa uma qualidade cristã, como a fé, representa um valor cristão, como a verdade ou como a justiça, ou representa uma dádiva espiritual, como a salvação ou a palavra de Deus. Então cada uma dessas peças representa alguma coisa vital para a vida dos cristãos dentro dessa batalha. Agora, de onde vem para Paulo essa ideia de uma armadura que precisamos vestir? Essa imagem de Deus ter uma armadura, porque lembra sempre disso, vistam a armadura de Deus. É como se Deus nos emprestasse, nos desse a armadura que é dele, que ele, Deus, fez e ele, Deus, veste. Vistam a armadura de Deus. Essa imagem é muito poderosa. Ela veio para Paulo lá de Isaías, capítulo 59, verso 17.
Deus usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. A imagem representada em Isaías 59 é Deus olhando para o seu povo, olhando para esta realidade, não vendo ninguém na luta, ninguém no combate, e é o próprio Deus que veste a armadura e desce para lutar. Essa é a imagem de Isaías 59. É daí que vem a noção de Deus vestindo uma armadura e pronto para uma batalha contra as forças do mal, contra as forças infernais. Isso também aparece nos textos de Paulo. Esse aqui é especial, gente. Marque na sua Bíblia, medite sobre essas palavras. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. No próprio capítulo 13, Paulo vai falar sobre vestirmos a armadura da luz. Revistam-se do Senhor. O Senhor Jesus, a mesma ideia. O Senhor Jesus Cristo é essa fonte para nós de fortalecimento, de poder, de proteção, de armas de ataque. O que nós precisamos para essa batalha é nos revestir do Senhor e não ficar premeditando como satisfazer os desejos da carne. Meditem nesse texto. 1 Tessalonicenses 5,8. Nós, porém, que somos do dia, logo, nós, porém, que somos da luz, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Você vê que Paulo usava, ele tinha muito viva essa imagem ao escrever as suas cartas. Assim, gente, o texto continua, versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Vistam toda a armadura de Deus, porque é desta ação de obediência ao que o Senhor nos diz, é que sejamos de fato capazes de resistir no dia mau. É daí que vem a nossa força, poder, para permanecermos inabaláveis depois de termos feito tudo. Sairmos dessa batalha verdadeiramente triunfantes. Lutamos e terminamos a batalha de pé, inabaláveis. Porque não fomos para a batalha desprevenidos. Porque não fomos pegos de surpresa na batalha. Porque não chegamos na batalha e nos vimos empunhando apenas um escudo e nada mais. Porque chegamos na batalha e cumprimos o nosso papel dentro dessa batalha, como o Senhor espera que a gente faça. Por fim, o Senhor nos mostra a oração nesse texto. E a oração nesse texto, gente, tem um papel muito bonito. Porque, embora esse texto fala das peças da armadura, que, de novo, vai ser o assunto dos 2 próximos domingos, a oração não entra como uma peça na armadura. A fé entra, o evangelho da paz entra, a palavra de Deus entra, a salvação entra, mas a oração não entra como uma peça na armadura. Ela entra como? Como a atitude do combatente. Ela não é o que a gente veste, ela é o que a gente faz. Continuamente, incessantemente e incansavelmente no campo de batalha. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nos versos 19 e 20, Paulo pede oração por ele, pelo seu ministério, para que ele cumpra o seu papel nessa batalha como lhe cabe, para que ele faça o que ele, um soldado de Cristo, está designado para que faça. A oração por todos os santos, a oração em todas as ocasiões, a oração como uma atitude daqueles que se entendem em um combate. A oração, gente, ela é simplesmente vital,
tão vital que aqui ela entra como atitude. O que eu faço sem cessar. O que eu estou fazendo o tempo todo. Mesmo quando eu não estou naquele meu momento disciplinado de oração, naqueles minutos reservados na agenda do dia para isso, prostrado diante do Senhor. É a atitude constante. É eu estar no trabalho e me lembrar de orar pela pessoa tal. De trazer à minha memória em oração uma pessoa em específico e orar por ela durante todo aquele dia. É de trazer os meus irmãos e irmãs de fé que estão nas suas lutas, que estão nos seus desafios, que estão vacilando, que estão seduzidos pelo pecado e colocá-los o tempo todo como alvo das nossas orações. A oração é uma atitude do combatente. É o que ele faz sem parar, incansavelmente, falando com Deus e levando a Deus todos os nossos agradecimentos e petições. Especialmente como ele coloca aqui, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse é um movimento fundamental, meu irmão e minha irmã. Porque, infelizmente, nós nos deixamos seduzir por uma forma de ver e pensar e praticar a oração, onde a oração é como se estivesse sempre voltada para nós. Oramos por nós, pelas nossas necessidades, pelos nossos desejos, muito mais do que pelas nossas necessidades. Oramos e nós somos o centro da oração. Esse coração precisa se converter a Cristo. Esse coração precisa se converter ao próximo. A oração por todos os santos é a oração perseverante. Meu irmão e minha irmã, haja assunto para você orar por você mesmo o dia inteiro. Haja assunto. A palavra de Deus nos diz, usando ainda a mesma imagem de uma guerra, é que nós não entramos nessa guerra sozinhos. Não é a batalha de um homem só. Não é a batalha de uma mulher só. Essa batalha é nossa. Foi o Senhor que nos colocou lá. Ele que nos dá o seu poder para enfrentarmos. Ele que nos dá a armadura para lutarmos. Ele que nos dá os instrumentos para estarmos ali. É Ele quem nos treina. Mas entenda uma coisa. A tua sobrevivência numa batalha depende da pessoa que luta ao teu lado. O escudo da pessoa do lado não é só para proteger ela. É para proteger você. É a batalha em formação. Não é um duelo num ringue. É uma batalha em formação. De um exército que luta ombro a ombro. É isso que Paulo diz, quando nos textos dele você vê ele chamando pessoas de meu companheiro de lutas. A palavra grega, que é traduzida como companheiro de lutas, é literalmente soldado com quem eu luto ombro a ombro. Pessoa que está aqui do meu lado. E na batalha, no calor da batalha, a vida dela é responsabilidade minha. E a minha vida é responsabilidade do meu irmão, da minha irmã. Por isso, orem em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra, pela tua instrução, porque sua palavra abre os nossos olhos para enxergarmos a realidade como o Senhor a vê, e a encontrar aqui, Senhor, desafios, atuações que estão diante de nós e que precisamos verdadeiramente, Pai, para sobreviver e para sermos eficazes no que fazemos e no que nós vivemos. Precisamos do Teu poder, precisamos da Tua força, precisamos dos Teus recursos, precisamos dos nossos irmãos e irmãs, a família santa que o Senhor deu para nós.
Que saiamos daqui, Senhor, encorajados a nos ver como pessoas dentro de um campo de batalha, lutando contra as forças do mal, entendendo que o mal não pode mais atuar como dominador das nossas vidas. Que saiamos daqui, Senhor, encorajados a buscar andar na luz, a viver na luz, a trazer todas as coisas para a luz, onde o Senhor pode nos curar, onde o Senhor pode nos libertar e transformar a nossa história. Que saiamos daqui encorajados a termos a oração como a nossa atitude contínua, perseverante, especialmente pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.